Boa noite, queridas e queridos ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, dia 18 de março de 2022, aqui diretamente da capital de São Paulo, das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Eu sou João Paulo Miranda e estou aqui novamente com vocês, minhas amigas, meus amigos, nesta nova edição especial do programa Semente Abstrata. Hoje nós vamos ter a satisfação de ficarmos juntos aí durante 1 hora. Então hoje o nosso programa fecha exatamente às 20 horas. Daqui a 25 minutos nós vamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo e depois voltamos para a segunda parte do programa, fechando, portanto, às 20 horas. Então, hoje temos bastante tempo aí para conversar. Gente, o tema do programa de hoje é o mundo das energias, o mundo das energias sutis. Nós vamos, de uma certa forma, dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre as egrégoras. Egrégoras que são formas sentimento, formas pensamento, que são criadas e alimentadas nos mundos mais sutis, ou seja, no mundo astral e no mundo mental. Embora a maior parte de nós não consiga enxergar essas formas sentimento, essas formas pensamento, elas têm uma existência tão material e formal como a nossa, apenas num estado diferente de vibração. Quem tem vidência ou clarividência consegue enxergar determinadas egrégoras, sendo que, lógico, as egrégoras mentais requer aí a clarividência mental e as egrégoras astrais, a clarividência ou a vidência ou a clarividência astral. O mundo das energias é de uma miríade, de uma infinidade de seres, de consciências, é de uma extensão muito grande que nós não temos muita noção de como é extenso, de como é grande e de como esse mundo das energias sutis nos afeta. Embora nós não, a maior parte de nós não consiga enxergar esses mundos mais sutis. Mas é isso, eles têm uma existência tão patente como a nossa realidade física. É apenas um estado diferente de vibração. Então o mundo astral, ele existe como o nosso. O mundo mental também. O mundo mental, vamos dizer que é bastante mais sutil. Mas o mundo astral é um mundo bastante denso, tá? E é isso, quanto mais próximo ele está, porque é claro, existem 7 planos em cada um desses mundos, tá? Cada um desses planos, desses mundos são divididos em 7 planos, e esses 7 planos são subdivididos em 49 subplanos, que vão desde os mais densos até os mais sutis, desde os mais grosseiros até os mais elevados. Então, o que acontece? Falando especificamente do mundo astral, que é o mundo imediatamente seguinte ao nosso, né? Numa escala de, vamos dizer assim, de sutileza. Então ele é imediatamente seguinte ao nosso. Nós estamos nessa realidade, na terceira dimensão, nessa realidade física que também envolve, vamos dizer, o etérico. O etérico faz como uma ponte, né, entre o físico e o astral, tá? Mas aí o astral
o astral ele já é um mundo mais sutil, mas é isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, ele é um mundo que possui uma densidade grande também, tá? Apenas numa vibração diferente, certo? Então, por exemplo, o mundo astral é para onde nós vamos nos dirigir quando nós desencarnarmos, né? Quando nós morrermos. Deixamos o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico se dissolve aí num processo de mais ou menos 72 horas, né? Nosso corpo vital energético, e aí nós continuamos existindo, continuamos, né, com com a nossa alma, a nossa psique, no mundo astral. Tá? No mundo astral. E o mundo, eu estou falando tanto de mundo astral, gente, pelo seguinte, porque o mundo astral é esse mundo que eu estou falando, é esse mundo das energias. Tá? Quando nós falamos de egrégoras astrais, essas que eu falei que essas egrégoras têm vida, têm forma, tá? Elas existem palpavelmente no mundo astral. Como egrégoras astrais, que são também chamadas de kama-rupas, certo? E egrégoras mentais no mundo mental, e aí realmente o mundo mental é um mundo bem mais sutil do que o astral, mas ele também é subdividido em 7 planos, depois 49 subplanos, etc. Mas, no caso das egrégoras mentais, elas são chamadas de manas-rupas. Gente, então nós vimos na semana passada que nós acabamos não tendo noção de como essas egrégoras, de como essas formas sentimento e essas formas pensamento como forças vivas, como elas podem ter e elas realmente acabam tendo uma influência muito grande sobre nós seres humanos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre tudo. Tanto no contexto individual como no âmbito coletivo. E tanto sob o aspecto construtivo, positivo, como também o aspecto negativo e destrutivo. Tá? Então nós vimos, por exemplo, estamos nesse contexto agora dessa guerra que está acontecendo lá na Europa. Já tivemos 2 programas falando sobre isso, o programa da semana passada também, mas aí sob um aspecto justamente de construção, né? Então vamos procurar construir e alimentar, né, primeiro uma egrégora de proteção para nós mesmos e também alimentar essa egrégora de paz, né, de harmonia, de fraternidade. Então hoje nós estamos dando continuidade a esse assunto, né, e falando realmente a respeito, né? Vamos utilizar como exemplo, por ser muito importante, muito oportuna essa guerra que está acontecendo na Europa, vamos então considerar que existe uma egrégora de guerra, certo? Existe a egrégora da guerra, a egrégora como Kama-rupa e como Manas-rupa, como pensamento, como energia mental e também como energia astral. Então, quando muitas pessoas começam a vibrar, começam a pensar, imaginar em guerra, em destruição, em ataques, em arma nuclear, em bomba nuclear, né? A gente não se dá conta, mas nós estamos alimentando mais ainda, estamos nos conectando primeiro a essa egrégora de guerra, que é algo muito forte. Então ela acaba nos impactando nos níveis mais sutis da nossa consciência, sem que nós nos darmos conta disso, sem nos darmos conta disso, essa forma como elas nos afetam, como afeta a nossa consciência, afeta os nossos estados mentais, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ao mesmo tempo, né, quando nós estamos vibrando, pensando, sentindo, nós estamos alimentando ao mesmo tempo essa egrégora, sem que a gente tenha noção disso. É
algo perigoso, gente, é algo complicado, mas estamos num jogo de polaridade, né? Lembra, uma das 7 leis herméticas é a própria lei, o próprio princípio da polaridade. Então vamos procurar entender melhor essas egrégoras negativas destruidoras, né? Procurar entender para que nós possamos, através das nossas consciências, né, reduzir ou mesmo parar de nos conectar a essa egrégora, a essas egrégoras de ódio, de guerra, de destruição, etc., e procurar justamente o quê? Fortalecer, nos conectar e fortalecer a nossa conexão às egrégoras de luz, às egrégoras de consciência, às egrégoras de paz, de saúde, de prosperidade. Elas também existem e elas são também tão fortes como as negativas, certo? As luminosas, as egrégoras luminosas, elas são tão fortes e elas também têm um poder de nos influenciar, aí no caso positivamente, da mesma forma como as negativas. Mas nós, seres humanos, nós somos reincidentes, né? Somos teimosos e nós adoramos tudo que é negativo. Tudo que desperta os nossos ódios, os nossos desejos inferiores, não é? Tudo que desperta, parece que aquilo que de mais animalesco nós temos, na hora nós nos conectamos a isso. Nos conectamos ao ódio, nos conectamos à ira, não é? Tanto que você pode até fazer um teste aí. Todo mundo que fala, com todo respeito ao trabalho de muita gente boa, de astrólogos, de tarólogos, de estudiosos, de ocultistas, de hermetistas, de analistas políticos, etc., de historiadores, enfim. Mas como nossa abordagem aqui ela vai um pouquinho mais para o ocultismo, né? Para o hermetismo, vejam o seguinte, se uma pessoa fala em destruição, fala em apocalipse, em fim do mundo, nossa senhora, né? Pode ter certeza que esse programa, enfim, vai ter um grande sucesso, né? Enquanto, se você faz uma comparação, né? Você falando de algo ruim, de algo destrutivo, em comparação de você falando de algo construtivo, de algo positivo, você vai ver que o que fala de destruição, de guerra, de morte, vai ter uma conexão, vai ter uma audiência muito maior, tá? E faz parte desse contexto que nós estamos vivendo. Estamos nesse fim de ciclo, nessa Kali Yuga, faz parte. Mas, ao mesmo tempo, gente, nós estamos já na era de Aquários, não podemos nos esquecer disso. Um novo estado de consciência, que nós chamamos ocultamente de Pramanta, está presente. Tá? Esse estado de consciência novo da era de Aquário, ele que já está no comando. E ele vai comandar esse novo estado de consciência, a evolução da humanidade pelos próximos 2000 anos. Tá? E como estamos num começo, no fim de um ciclo e o começo de outro, é preciso que os velhos dogmas e as velhas estruturas, que elas caiam definitivamente. Mas que nós procuremos não nos focar no aspecto simplesmente da destruição, mas sim como a reconstrução. E isso é algo muito importante. Então nós procurarmos aí nos conectar e procurar construir dentro de cada um de nós para que reverbere fora, certo? Para que reverbere no coletivo esse valor da reconstrução. O professor Henrique José de Souza, grande iniciado brasileiro, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, essa escola de iniciação que eu tenho o orgulho de fazer parte, a honra e o orgulho de fazer parte, o professor Henrique já dizia, né?
reconstruir, agora na era de Aquários, agora no advento de Maitreya, reconstruir é o brado que nos compete. Primeiramente a nós brasileiros, mas ao mundo inteiro. Reconstrução, gente. Existe uma egrégora, portanto, de reconstrução? Claro que existe. E essa egrégora ela precisa ser conectada por nós e precisa ser alimentada. Então, alimentado o quê? Com reconstrução. Alimentado com tudo que visa a construção de novos valores. A construção, a reconstrução é como construção de algo produtivo. Lembra, estávamos agora falando de polaridade e existem duas linguagens, né, que a lei maior que a tudo e a todos rege fala conosco. O amor e o rigor, que estão conectados àquela sigla alquímica, tanto solve e coagula, como também o construens e destruens. Então, é a face da destruição e a face da construção. Construens e destruens. Vamos pensar nisso então, gente. Nós, seres humanos, nós não temos noção do nosso poder. Tá? Nós somos formados de matéria elemental, como tive a oportunidade de falar na semana passada. Então, se você está ouvindo, está assistindo esse programa agora, você pode acessar a página do Semente Abstrata lá no YouTube, que esse vídeo falando de guerra e paz, né, a egrégora de guerra e egrégora de paz, já está lá disponível no nosso canal. Mas nós, como seres humanos, formados de matéria elemental, e conectado ao que nós chamamos de elementais encadeados, e os elementais encadeados nada mais são do que essas egrégoras. Né? As egrégoras são formadas de matéria elemental encadeada. Então, no caso, um sentimento positivo, né? Um sentimento de gratidão, por exemplo, é um sentimento relacionado ao astral, um astral positivo. Então, existe a egrégora de sentimento de gratidão, tá bom? E, ao mesmo tempo, existe também a ideia, né? A mente relacionada à gratidão. Perfeito? E aí, para a ingratidão também. As recíprocas são sempre verdadeiras. Mas nós não temos noção de que nós somos agentes cósmicos e que nós temos o poder, tá? Tanto de degradar uma energia, como de construir. Isso nos diz o próprio Mahatma, um dos Mahatmas da linha Kutumi, diz o seguinte: o homem é um agente cósmico capaz de transformar continuamente a energia bruta da natureza em energia refinada, ou também de degradá-la mediante o bom ou mau uso das suas forças mentais, emocionais, etc. Tá? Então veja, o bom ou mau uso das nossas faculdades, o bom e o mau uso dos nossos dons, dos nossos estados de consciência, astral e mental, tem o poder de criar, portanto, né, essas formas, essas egrégoras destrutivas e, ao mesmo tempo, construtivas. Nós temos esse poder de refinar as energias com luz e com consciência e, ao mesmo tempo, também de degradar. Gente, eu vou trazer, daqui a pouco nós vamos ter o nosso intervalo, eu vou trazer algumas dicas, tá? Eu vou deixar para o segundo bloco essas dicas de como nós devemos criar, né, uma egrégora de proteção e também a maneira como nós podemos alimentar essas egrégoras positivas, essas egrégoras de construção. Então voltando aqui um pouquinho para a gente analisar um pouco esse ensinamento aqui do Mahatma Kutumi, veja o seguinte, eu já falei aqui sobre a vigilância, né? O primeiro passo para nós conseguirmos educar e melhorar essa matéria elemental que nos forma, né? Iluminar essa matéria elemental que nos forma, dar consciência
A elas através da nossa vigilância constante dos sentidos. Né? O que não significa que você vai ficar o tempo inteiro falando, nossa, o que eu estou agora, né, pensando, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Claro, né, gente, não é uma questão de bom senso, mas é você estar sempre atenta, você estar sempre atento. Principalmente aquilo, quando você sente algo que te impacta, algo que impacta algum dos seus sentidos, tá? Nossos 5 sentidos são impactados o tempo todo pelas energias e pelas condições do mundo que nos cerca. Então nós somos impactados, né? A nossa visão é impactada, a nossa audição é impactada e ao mesmo tempo também o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso tato. Os sentidos, os 5 sentidos são chamados na tradição oriental tem um nome esquisito, mas ginandrias, tá? São a forma como nós somos impactados por essas energias, tá? Do externo para o interno, e a forma como nós introjetamos. Quando nós somos impactados, isso gera o quê? Um sentimento, pode gerar, né? Já acaba gerando um sentimento, uma emoção, imaginação e mente, tá? Então impacta o nosso emocional e impacta também os nossos pensamentos. E aí nós acabamos, muitas vezes, tendo ações, certo? Ações que não são pautadas pela nossa consciência verdadeira, mas são pautadas por essa energia elemental, por essas egrégoras que impactam e que acabam se senhorando da nossa consciência. E aí nós acabamos sendo levados a agir desta ou daquela forma, não pela o que nossa consciência, a nossa luz interior gostaria, mas pelo que essas egrégoras determinaram. Né? Nós deixamos de ser seres humanos de verdade e passamos a ser massas de manobra. E acabamos agindo conforme essas massas de manobra. E aí existem os órgãos, né? A tradição oriental fala os órgãos de ação, né? São os pés e especialmente as mãos, que são chamadas de karmendrias. Então, ginandrias, a visão, né? A audição, como nós somos impactados, e os karmendrias são realmente aí como nós agimos, tá? E também não podemos esquecer que esses karmendrias, tá? Não estão relacionados só àquilo que nós acabamos fazendo, tá? Efetivamente aí como ação, né? Simbolicamente com as mãos e com os pés, mas também com aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos, porque tudo que nós pensamos, nós acabamos. O pensamento ele é uma forma, uma ideia, certo? Quando nós pensamos em alguma coisa, seja algo positivo, construtivo, ou algo negativo e destrutivo, quando nós pensamos, essa ideia, ela quer se materializar, né? É porque a polaridade da ideia é o quê? É a manifestação. Tá? Então, o que acontece? Primeiro existe a ideia, o pensamento, a matéria elemental mental, que é vivificada, que é fortalecida aí no caso pelo astral, pelo sentimento, pela emoção. Então você pensa em alguma coisa, aí aquilo, né? Primeiro você tem o pensamento, depois aquilo se torna um sentimento, né? Então pode ser um sentimento denso, né? Você com o seu pensamento, com o seu sentimento, você já está criando. Tá? Então você acaba... O pensamento e aquilo que você sente também gera karma, tanto positivo como negativo. E aí o momento também que você fala, que você profere alguma coisa, também nós consideramos o que? O karmendriya, tá? É uma ação. Por isso que
temos de tomar o maior cuidado também com o que falamos. Gente, vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de alguns instantes com a segunda parte do nosso programa Semente Abstrata, nessa edição especial. Estamos de volta, depois desse pequeno intervalo, com o programa Semente Abstrata. Gente, antes de dar prosseguimento ao nosso tema de hoje, eu preciso passar alguns recados. Primeira coisa, se você gosta do Semente Abstrata, gosta do nosso projeto, faça a inscrição na nossa página no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Toque no sininho, deixe o seu like e ajude a divulgar o nosso trabalho, ajude a divulgar o nosso projeto compartilhando os nossos vídeos. Para nós isso é muito importante e nós ficamos sempre e eternamente gratos a vocês, nossas queridas e nossos queridos amigos. Também não deixe de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/Semente Abstrata e Instagram, @Semente Abstrata. Se você quiser enviar dica, quiser fazer algum comentário, dicas de sugestões de temas, etc., envie um e-mail para esfinge137@gmail.com. Tá? Terei aí a maior satisfação em responder a sua mensagem. E, gente, outro recadinho, se você ainda não se inscreveu no curso Peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, essa escola de iniciação da Era de Aquário, essa escola de iniciação brasileira, conectada aos valores da Era de Aquários e também ao advento do Kalki Avatar, ao advento de Maitreya Buda, faça sua inscrição, porque o curso Peregrino, que é a porta de entrada para os graus iniciáticos da nossa escola, o curso Peregrino está com inscrições abertas, tanto no departamento do Sumaré, onde eu sou o instrutor, como também no departamento da Moca, onde os instrutores são o nosso querido Ademir Serafim Júnior e a nossa querida dona Fumi Bruno. Gente, departamento do Sumaré, Peregrino Sumaré, as aulas serão às quartas-feiras, pontualmente às 20 horas. O início das aulas será no dia 6 de abril de 2022. Aulas semanais. Todas as quartas-feiras o curso será online, será remoto. Você pode fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, mandando uma mensagem para o WhatsApp, número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. Você também pode enviar um e-mail para sumaré@eubiose.com.br. Faça sua inscrição desde já e garanta a sua vaga. As vagas são limitadas, já estamos com muitas inscrições, então corra para que dê tempo. E nos encontramos lá, portanto, no dia 6 de abril. Lembrando que no Peregrino já nós estudamos e aprofundamos muitos dos temas que nós tratamos aqui no Semente Abstrata. Então nós falamos de teosofia, falamos de cosmogênese, a origem do cosmo, de antropogênese, a origem do universo, falamos sobre a história oculta da humanidade, falamos dos mundos sutis, das energias que existem nos mundos sutis, é o tema que nós estamos falando no nosso programa de hoje, e também, né, sobre os valores, sobre o significado, sobre a grandeza desse momento cósmico importante, desse momento cósmico único, que é o início, né, o advento da Era de Aquários, e o advento também da própria consciência do Buda da Era de Aquários, o Buda Maitreya.
Então, na eubiose, você tem a oportunidade de entrar em contato, de conhecer melhor, de estudar, de se conectar a esses valores, a esses conhecimentos e a essa consciência. Tá certo, gente? Departamento da Moca. Departamento da Moca. As aulas já começaram, mas você pode fazer a sua inscrição. Só teve agora, até agora as aulas começaram nessa semana, então apenas uma aula até agora. As aulas na Moca são às terças-feiras, todas as terças-feiras, das 20 horas às 21h30. Você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99680 3655. 11 99680 3655. E também pelo telefone 11 99603 1818. E também pelo e-mail moca@eubiose.com.br. Faça a sua inscrição, ainda há vagas e aí você pode começar o seu curso peregrino na semana que vem. Tá? Na próxima terça, portanto, dia 22 de março, você já pode começar o seu curso peregrino da eubiose. Tá bom, gente? Então, estes eram os recadinhos que eu tinha para passar. E agora nós vamos dar, portanto, prosseguimento ao nosso tema de hoje. Deixa eu só me localizar aqui. Tá. Bom, gente, nós fechamos o primeiro bloco falando daquele ensinamento do nosso querido Mahatma Kutumi, né, e falamos daquelas palavras aquelas palavras estranhas, ginândrias e carmêndrias. Eu vou trazer agora um ensinamento aqui do professor Roberto Lucila, eubiota, um antigo professor da nossa escola, que ele fala exatamente, ele sintetiza tudo aquilo que eu falei no final do primeiro bloco. O homem comum está sempre povoando o espaço com formas, pensamentos de fantasias de impulsos e paixões. Ele não tem consciência do que faz. Com isso, cria karma incessantemente, pelo qual terá de responder. O adepto, por outro lado, o adepto é aquele que se iluminou, cria conscientemente nos mundos subjetivos, age com sabedoria, por isso está isento de karma negativo. Mas vejam o seguinte, gente, no caso aqui o professor Lucila, ele fala exatamente, ele sintetiza aquilo que eu disse. Nós não temos consciência, muitas vezes, né? A maioria das pessoas não tem consciência do que fazem. Por isso que o Cristo fala, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Isso foi há 2000 anos, né? E continuamos não tendo consciência do que fazemos. Nós somos guiados aí pelos impulsos, né? Por nossas paixões, por nossas fantasias, e acabamos agindo conforme esses sentimentos, essas emoções mais densas, e não de acordo com a nossa consciência. Sequer utilizamos o potencial da nossa mente concreta, que é o atributo que nos diferencia dos animais, que é o atributo que nos faz humanos, né? Usamos o uso do potencial da nossa mente é incipiente. Nós estamos muito mais próximos dos animais, como consciência, não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Né? Aquela máxima, né? O homem é um animal racional, tenho minhas dúvidas. Ele tem a sua disposição racional, mas não, né, a maioria de nós não utiliza, não. E acabamos aí fazendo bobagem, né? Gerando karma negativo, gerando pesos que depois nós vamos ter que resgatar, porque a lei divina, a lei eterna, expressa no arcano 8 do tarô, então quem gosta de tarô pode dar uma olhadinha aí. Nós fizemos uma série que nós vamos completar, isso é um compromisso, tá? Mas você pode ir lá buscar o arcano 8, o arcano 8 a justiça, o arcano 8 a lei, tá? Então ela representa justamente
a lei maior, que a tudo e a todos rege, né? E é o desvio da lei que gera o karma, né? O karma a ser resgatado. Gente, falamos então da questão da vigilância dos sentidos, certo? Então é aquilo, quando a vigilância dos sentidos, ela implica em atenção, tá? É sobre tudo isso. Você está atento. Você está atento ao que você sente, você está atento ao que você pensa. E aquilo, você sente alguma coisa ruim, você sente um sentimento de rancor, de raiva, de ira, de ódio, pergunta, no primeiro momento, pergunta para si mesmo, por que eu estou sentindo isso? Por quê? Né? Em nome do meu eu superior, da minha luz interior, do meu sol interno, por que eu estou sentindo isso? E isso não é meu, isso não faz parte de mim. Tá? Você determina o que faz parte de você. Nós delegamos para os fatores externos. É claro que tem muita gente aí no mundo mal intencionada, principalmente as pessoas de poder, né, que sabem dessa nossa fraqueza e estimulam que nós nos mantenhamos aí realmente presos aos nossos instintos, às nossas baixas emoções, aos nossos baixos desejos, justamente para que a gente não pense. Justamente para que eles possam nos manipular, para que eles possam nos comandar. Então, primeiro, olha que coisa simples. Primeiro passo, questione. Questione. Mas é aquilo, não é questionar também, sabe, de uma forma vazia. Questione, buscando através da sua consciência uma resposta que te satisfaça. Tá bom? Existe uma máxima, gente, um ensinamento, uma máxima dentro da iniciação, da sabedoria das idades, né, que fala que nós não devemos tomar como verdade nada do que nos falam. Pode ser a maior verdade do mundo, mas não devemos levar como verdade. Ao mesmo tempo, nós não devemos nos fechar e desconsiderar como um absurdo. Nós devemos manter o nosso espírito crítico, questionar, mas buscar. Você vai buscar. Busque você. Eu estou falando aqui, certo? Eu estou construindo as minhas convicções, etc. Não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém, nem estou aqui para isso, certo? Mas eu estou tentando transmitir um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência, né? Um pouco daquilo que eu tenho me empenhado para construir, certo? Então, estou passando aqui um pouquinho do ínfimo aqui, que eu acho que eu conheço um pouco, tá? Para vocês, para que isso surta um efeito positivo para você, como tem surtido já há muitos anos para mim, tá? Mas é isso, não tome como verdade. Você busca a sua verdade, você constrói a sua verdade, você constrói a sua convicção. Mas você constrói através da sua inteligência, do seu espírito crítico e da sua inteligência. Tá? Então, nós vamos parar de delegar aí, delegar as nossas decisões, delegar a nossa consciência. Tá? Então, vigilância dos sentidos, gente, é isso. É você se observar, você questionar, e você estar atento. Atento ao que você vê, atento ao que você ouve. Filtrar. Pode ter certeza, acho que 90% do que nós ouvimos por aí, na mídia, nos jornais, etc., pode desconsiderar. É complicado, né? Mas faz parte do processo. Tá? Então, vigilância dos sentidos. E aí, gente, vamos procurar elevar nossas vibrações. Tá? Elevar, nos descondicionar de hábitos, de vícios, de coisas que nos fazem mal, de coisas que abaixam a nossa vibração, que abaixam o nosso astral, que nos fazem mal, na verdade. Né? Mas a pessoa tem hábito de assistir programa
de violência, problema policial, tenho um grande respeito pelos profissionais que trabalham nesses programas e tal, mas, gente, né, isso tem um efeito negativo sobre nós individualmente que reverbera no coletivo, que nós não temos noção. Né? Então, enquanto a pessoa fica lá xingando, etc., e se escandalizando, em vez de ter o efeito de neutralizar e minimizar a egrégora de violência, acaba alimentando mais. Que coisa, né? Sim, senhor. Sim, senhora. Né? Então, se descondicionar de hábitos negativos, de hábitos, sabe, de às vezes vícios que te fazem mal, que fazem tua vida estagnar, inércia, né? Buscar a pacificação do seu astral. Por que você se inflama? Por que eu me inflamo com alguma questão? Quando discordam de mim sobre determinado ponto, sobre futebol, sobre política, sobre religião. Por que isso me desperta os meus instintos mais básicos? Né? Por quê? Por quê? Questione, procure aí com a sua consciência, você procura o quê? Educar essa matéria elemental. Né? Você vai minimizando, você vai se descondicionando da sua conexão com essas egrégoras mais pesadas. Né? Você vai criando a sua própria egrégora de proteção e se conectando às egrégoras construtivas e alimentando-as também. E elas vão te alimentando de saúde, de consciência, de inteligência. Pô, você tem a ganhar, nós só temos a ganhar. Não é? E por que nós gostamos? Temos essa coisa absurda de gostar de nos chafurdar em chiqueiro. Cara, que coisa! É um negócio impressionante. Né? Falou em desgraceira, tá todo mundo lá. Né? Você fala em alguma coisa construtiva, etc., né? O pessoal não gosta, né? Gosta menos. Vamos dizer, gosta menos. Vamos lá, gente. Então, a pacificação do astral é um ponto importante para a gente considerar. Observar os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, os nossos pensamentos, aqueles pensamentos, às vezes aqueles pensamentos obsessivos que nós ficamos, né? Caraminholas na cabeça. Procurar nos descondicionar. Sabe assim, você fala, poxa, volte e meia vem aquele sentimento ruim, vem aquele pensamento ruim. Qual será que é existe alguma coisa que que desperta esse sentimento, esse pensamento? Começa a prestar atenção. O que será que faz despertar? Esse pessimismo, essa melancolia, ou esse sentimento de ira, essa raiva, esse rancor? Observa. Não? E você vai começar a perceber, sim, aquilo que desperta. Aquilo que serve, né, como bomba catalisadora desses sentimentos, desses pensamentos. Ao mesmo tempo, gente, que você, assim, às vezes é difícil você largar um vício, é difícil você se descondicionar, claro que é. Não é fácil, não. Porque essas egrégoras, elas são muito fortes, né? As pessoas, por exemplo, vício em drogas, ou bebida, ou cigarro, pô, isso é um negócio muito forte, tá? Então, a maior dificuldade que a pessoa tem de largar um vício claro que existe o aspecto físico, né, químico, etc. e tal, mas o aspecto energético, né, o aspecto da egrégora do vício, eu diria que é essencial, é fundamental nesse processo. Tá? Então, o descondicionamento. Né? Então, aquilo que, por exemplo, te dá coisas que te dão, por exemplo, você está querendo largar o fumo, né? O que te dá vontade de fumar? Aquilo que... Então, sabe, aquela hora que é a hora que, por exemplo, você
fala, nossa, essa hora eu não consigo resistir, né? Se descondicione. Então, sabe, se é o momento que você vai tomar sua cervejinha e tal, né, procura mudar de alguma forma esse hábito. Se você vai tomar com seus amigos, toma em casa, não sei. Dá um tempo também, toma alguma outra coisa, toma um suco, não sei. Tá? Mas formas de você se descondicionar. Mas é lógico, isso é um paliativo. Tá? É apenas para ajudar nesse processo. Porque aí o processo ele é de consciência. Tá? É a partir do você realmente vai conseguir largar um vício, você vai conseguir se desvincular dessas egrégoras, que seja aí no caso a egrégora de vício, de algum vício, através do processo de consciência mesmo. É você dando consciência à matéria elemental, ao elemental encadeado que está em você que se conecta com essa egrégora de vício. Então, esse descondicionamento que eu mencionei é uma forma de você começar esse processo, tá? Mas o processo em si é consciência. Ele é apenas é um comecinho ali, tá? Que você realmente vai, quando você introjeta aquilo, você fala, não, isso não faz mais parte de mim. Tá? Aí você realmente tá livre, né, desse vício, tá livre desse, enfim, do que seja, tá? Coisas que ajudam nesses processos também, gente. Uma música, ouvir música, lógico, músicas clássicas, músicas sacras, uma música superior. Uma música que você gosta, é um New Age e tal, né? Mas coisas que elevem a vibração, certo? Porque, claro, existem músicas, por mais que você goste, são músicas de batida muito pesada e tudo, que são ligadas aí a coisas mais, energias mais densas do astral. Né? Então, toma cuidado. Uma boa leitura, tá? Meditação. Meditação é fundamental, é essencial. A prática de algum esporte, principalmente se for algum esporte que envolva consciência, uma arte marcial, não é verdade? Algo que trabalhe a sua consciência corporal, yogas, né? Uma prática de yoga, enfim, tudo isso ajuda muito. Tudo isso ajuda muito mesmo. A forma como você também lida, como você desperta, como você se conecta com a sua espiritualidade. Essencial. Tá? Uma oração, a recita de um salmo, uma reza, uma elevação de pensamento. Né? A forma como você se conecta com o seu divino, com a sua espiritualidade, com o seu superior. É essencial, gente. Aquele processo que eu falei de descondicionamento, né? Você pode procurar. Às vezes, assim, aquele processo, toda semana, toda sexta, eu vou beber com os meus amigos e acabo bebendo muito e fumando 2 maços de cigarro numa noite, tá? Sei lá, procura então se matricular no primeiro momento. Matricula num curso, sexta-feira à noite, tá? Um curso de alguma coisa que você goste, um curso de, vou aprender piano, sei lá. Vou aprender jardinagem, qualquer coisa. Vou me matricular num curso de filosofia, matricular no curso da eubiose, não é? Isso ajuda, gente. Ajuda você a se descondicionar, mas é isso. Aí o processo realmente entrando na questão da consciência, tá bom? Gente, eu quero fechar o programa com... Primeiro, né, eu vou deixar aqui uma dica de um livro. Na semana que vem eu falo um pouquinho mais dele. Esse aqui, ó. O Reino dos Deuses, Geoffrey Hodgson. Esse autor é um autor excelente, é um teósofo, tá? E ele tem uma passagem muito, muito, muito bonita desse livro. Eu espero que dê tempo, acho que vai dar sim, de eu ler aqui para vocês e que está conectado diretamente a tudo que nós falamos hoje sobre o aspecto da construção, tá bom? Então, aí palavras do nosso querido Geoffrey Hodgson, livro O Reino dos Deuses. O globo é um ser vivo com poder, vida e consciência encarnadas. A terra respira, seu coração bate. É o corpo de um Deus que é o espírito da terra. Os rios são seus nervos, os oceanos grandes centros nervosos. As montanhas são as estruturas mais densas do gigante, cuja forma é o campo evolucionário do homem e cuja vida interna e energias patentes são a moradia permanente dos deuses.
O contato do homem moderno com a natureza é quase que exclusivamente através dos seus sentidos exteriores. Pouquíssimos dentro dos seus devotos humanos se assemelham a ela em placidez, com os sentidos externos quietos e o interno desperto. Poucos são, pois, os que descobrem a deusa atrás do seu véu terreno. Há um valor na vida ativa, um poder e beleza no garbo externo da natureza. Um poder muito maior, uma beleza muito mais profunda jazem sob o véu, que só pode ser descerrado pela silenciosa contemplação de sua vida oculta. O coração da natureza, a não ser sua pulsação rítmica, permanece em silêncio. O devoto no santuário da natureza deve aproximar-se de seu altar reverentemente e com a mente tranquila, se deseja perceber o pulsar de seu coração e conhecer o poder dentro da forma. Existe a entrada para seu templo, e há de ser encontrada em cada forma natural. A contemplação de uma simples flor pode levar o buscador a ingressar. Uma planta exibindo uma simetria da natureza, uma árvore, uma cadeia de montanhas, um pico isolado, uma correnteza de rio, uma cascata atraente, cada um e todos eles propiciarão à alma contemplativa do homem uma entrada no reino do real, onde mora o eu da natureza. É na contemplação das formas exteriores da natureza que se deve aproximar da entrada do seu templo. A autoidentificação com a sua vida interior, profunda resposta à sua beleza exterior ou interior. Eis os meios para ingressar no seu recôndito santuário. Dentro aguardam os altos deuses, os seres atemporais, os perpétuos sacerdotes, que oficiam durante todo o dia criador dentro do templo, que é o mundo natural. Poucos, demasiado poucos, encontram a entrada, depois que a Grécia se tornou ruína e Roma caiu em decadência. Os gregos da antiguidade viveram na simplicidade. As complexidades ainda não tinham aparecido. O caráter humano era reto, a vida simples e as mentes humanas, se um tanto primitivas, eram mais sintonizadas com a alma universal. A roda gira, os dias áureos retornam. A natureza apela novamente para o homem que, se ouve, empenha-se em responder. O homem atravessou o ciclo de trevas que se seguiu à queda de Roma. Contudo, envolvido em crescentes complexidades, ele perdeu a vida interna da natureza. Para recuperá-la, tem de pôr de lado tudo que embate os sentidos, tudo que é grosseiro, tudo que é impuro e toda a indulgência. Deve aproximar-se do divino coração da vida em silenciosa contemplação e com inteira sinceridade. Só assim se pode encontrar esse coração. Uma semana iluminada a todos. Muito obrigado.